Olá pessoal, tudo bem? Hoje aqui no canal, eu, Erika Cita, estou com a fonoaudióloga Daniela Bodes. Daniela Bodes é uma das professoras no Fono Online e muito minha amiga também. Então a gente vai aproveitar esse momento juntas para criar um vídeo sobre amamentação, já que é o tema da vez aí para nossa querida Daniela, É o que tá rolando. que acabou de ter nenê, a Luísa. Dani, conta pra gente um pouquinho, como que é assim a amamentação, o nascimento? É puxado. Bom, pra gente focar um pouquinho mais em amamentação, Aham. a Luísa, ela nasceu com uma fissura labial, né? E quem me acompanha nas redes sociais viu, então ela tem a fissurinha no lábio do lado esquerdo e pegou um pouquinho da gengiva. Então a gente não sabia durante a gestação, porque segundo a ginecologista, nos exames só não aparece partes moles, pelo menos talvez nos exames que eu fiz, né? Eu não fiz, por exemplo, o ultrassom 3D, eu não fiz. Então o palato dela é fechado, deu pra ver isso nos exames, mas ela nasceu com essa, digamos, surpresinha pra gente, a gente não sabia. Então a primeira preocupação que eu tive como fono e como mãe era se ela ia mamar. Porque eu já percebia que eu tinha uma certa produção de colostro, então já vazava alguma coisa ali do seio, que a gente não sabe muito bem o que é, né? E então minha primeira ideia foi assim, meu Deus, será que ela vai conseguir fazer a pega do seio e mamar? Mas não sei se ela é tão gulosa que já de cara a bichinha pegou assim, que eu falei, olha, que bênção! Então ela pegou bem. O que eu tenho passado com ela em relação à amamentação? Por conta da fissura, às vezes ela perde, tem um bico que é um pouco mais difícil do que o outro. Então eu tenho bico, algumas mulheres têm menos bico, tem tudo isso, viu, gente? Bico maior, menor, auréola maior, menor, é um rolo. Eu não entendo muito, mas a gente vai vivendo aí as situações e vai Aprendendo aprendendo. na prática, Que né? prática, gente. Olha, se você decidiu ser mãe, boa prática pra você. E aí, num seio, porque a fissura é de um lado só, né? Ela faz uma pega melhor do que na outra. Ela acaba muitas vezes engolindo um pouco mais de ar na hora de mamar, porque às vezes ela perde um pouquinho a pega. Mas ela se vira, ela conseguiu mamar, mama bem, tanto que ela já tá com pesando 6,5 kg, ela não tem nem Gente, 2 ela meses. cresceu muito Ela rápido. cresceu muito e tá só no peito. O que mais que eu posso contar sobre a amamentação? Ah, eu acho que assim, normalmente todas as mulheres têm uma ideia bem romantizada de tipo, nossa, quando meu neném nascer, vai ser tão bonito, que eu vou segurar, vai ter o contato visual e que, é a parte mais linda. Eu vejo bastante que desde mídias, fotos, né, tem essa visão romantizada mesmo de que é muito fácil, de que vai ser muito legal e que é período maravilhoso, assim, pra mãe. Queria que você contasse um pouco sobre essa De que é experiência. intuitivo, né? É. Algumas coisas são um pouco intuitivas, mas 90% você vai aprender conforme você vai vivendo situações. Para mim, hoje ela tá com quase 2 meses. Para mim, foram momentos extremamente difíceis o primeiro mês, né? O parto também foi complicado, mas a gente deixa para falar isso uma outra hora, vamos falar mais da maternidade, né? Então você chega em casa. No meu caso, eu passei pela cesárea, né? Mas antes eu tentei uma indução do parto. Então foi um processo difícil que começou ali 7 horas da manhã e ela foi nascer quase 3 horas da tarde. Então é um processo cansativo, você chega em casa, você nem se recuperou ainda, você tem um bebê que você não sabe o que está sentindo, porque essa história de você, a mãe conhece o choro? Conhece, depois de um bom tempo, tá? Tem que ter Porque ali um contato com a criança, os né? primeiros choros, você não sabe se é dor, se é fome, se é porque tá suja, se que é, eu não sei. Eu sei que ela chorava e não sei se ela é chorona ou não, mas na meu ver, ela é chorona. Tudo que muda o silêncio da casa é chorona, né? Chorou. E assim, ela chorava, não sabia o que tinha, se era dor, e eles trocam o dia pela noite e você está com uma operação. Eu acho que mesmo que seja o parto normal, você passa por uma experiência que é complicada, né? O parto é uma mudança, uma coisa radical ali naquele momento, com dor e tudo mais. No caso, eu cheguei operada, queira ou não, a cesárea te corta aí umas 7 camadas, né?
Você chega para amamentar essa criança, dói, né? Não sei se tem casos em que a mãe não sofre para amamentar, mas enquanto a criança está aprendendo, está pegando o teu seio pode machucar, o teu seio vai doer, a hora que ela puxa, dói. Então, é uma situação difícil também que você passa. Demora uns dias para o leite descer, né? No meu caso, ela mamou colostro. No primeiro, segundo, terceiro dia, o leite desceu no quarto dia, que é o normal, é o esperado mesmo, né? E aí, a hora que vem o leite, vem um monte, que você não sabe coordenar, que você fala, meu Deus, vaza pela casa, vaza pra tudo. Ela fala, nunca mais eu vou sair na minha vida, porque eu não tenho condições de sair, porque eu vou jogar leite nas pessoas. Foi uma coisa comigo, Que né? situação. Estou falando da minha experiência, que cada um tem uma experiência diferente. Tem mulheres que têm um pouco menos de leite. Eu tenho muito leite, então o negócio foi muito louco. E assim, o bebê troca a noite pelo dia, porque eles não sabem. Lá no útero é tudo escurinho, quentinho, né? Eles estão lá na deles, de repente eles saem. E assim, a Luísa não sabia o que era dia, o que era noite, aí chora a noite inteira. E o nosso corpo, ele fica 24 horas em alerta. É uma coisa assim, bem animal, digamos, né? Porque você fica à disposição do bebê. É uma proteção também, porque é um serzinho tão frágil que se não houvesse toda essa atenção e disposição da mãe, não teria condições do nenê por si só sobreviver, né? Exatamente. Acho que deve até ser alguma relação a isso mesmo, desse contato de eu preciso te ajudar para você evoluir. Né? O nosso corpo ele é preparado para isso, né? Assim, naquele momento, mesmo que você queira descansar, você não consegue. Você está extremamente cansada, mas você está ligadona para ver o que vai acontecer com o nenê, né? Então, tipo, É interessante que a Luísa dorme até hoje, né? Mas que agora melhora um pouco. Ufa, agora ela dorme. Agora ela dorme um pouco mais. Vai ter criança que não dorme, né? Eu tive sorte que ela dorme um pouco mais. Mas assim, ela dorme qualquer que ela faz, mesmo que ela não tenha acordado, a gente acorda. E às vezes vamos supor que ela mame cada 3, 4 horas. Dá o horário de mamar, ela não me chamou, eu acordo. Então o seu corpo, ele tá preparado para ir atender a criança o tempo inteiro. Eu cheguei em momentos de exaustão, que eu cheguei a ter noites de febre interna, de calafrio, porque eu tava muito cansada, não tava mais aguentando, e mesmo assim o seu corpo tá ali o tempo todo ligado na criança. E uma coisa que eu acho que é importante falar, que você falou dessa questão de romantizar, né? Que eu acho que é muito mais difícil do que parece. A hora que você vai viver a maternidade, você entende que o negócio é mais embaixo. E aí você espera que você vai estar 100% feliz. Porque você acabou de ter a sua cria, né? Que é o amor maior do mundo mesmo que você sente. Só que você não fica. Porque é uma loucura, os hormônios, acho que fica assim, não sei nem explicar o que acontece, porque a gente fica mega louca de hormônios. E esses hormônios deixam a gente mais... Introspectiva? Isso, mais triste, sabe? Então você olha pro bebê e às vezes você se sente culpada, porque parece que você deveria estar feliz e você não tá 100% feliz. E as pessoas falam assim pra você, nossa, né, não é uma delícia, ai, você não tá apaixonada. Você tá apaixonada pelo seu filho, não tem a ver com o amor que você sente ou não por ele, mas o seu corpo, o seu organismo, você ainda tá se adaptando, tá se transformando, tá entendendo essa situação. Então, por muitos momentos eu fiquei triste a ponto de chorar, né? Triste a ponto de me perguntar se eu ia conseguir. Você tem vários medos, porque principalmente a gente que é da área, né, de desenvolvimento, a gente fica preocupada se vai se desenvolver bem, né, se vai falar certo. Você vai pensar umas coisas muito loucas, assim. Se vai ter alguma dificuldade, não que você vai ter algum controle sobre isso, né? Mas a sua mente começa a trabalhar em cima de coisas assim, às vezes até Tragédias, negativas, né? Exatamente, que você tem medo que aconteça com o seu bebê. A tal da morte súbita muitas vezes vem na nossa mente, né? Tipo, ai meu Deus, porque a gente vê muita coisa ruim também, né? Na mídia e tudo mais. E aí você pensa em tudo isso, a sua cabeça fica 1000 por hora e você tem que atender a criança e você não sabe por que ela tá chorando, então você acaba muitas vezes ficando triste e se sentindo culpada porque está triste num momento em que a sociedade espera que você esteja extremamente feliz. E eu acho que é importante você que pensa em ser mãe, ou você que já é mãe, ou que está passando por essa fase inicial da maternidade, que você possa entender que é normal, é perfeitamente normal ficar triste nessa fase. Muitas mulheres até têm depressão, né? E não aceitam isso, e sofrem, e às vezes acaba
negligenciando a criança, porque a hora que você entra numa depressão não tem jeito, né? Você não tem mais o controle. Você sabe que, olhando assim, de certa forma, esse cenário, é como se todos esperassem que a mulher, a mãe, fosse a super heroína, né? Porque ela já teve o trabalho de parto, que foi super cansativo, porque afinal, A gestação. tirar, né, a gestação, verdade, pensando antes, né? Porque aí, durante todo esse tempo de mudança hormonal do corpo, também é uma nova realidade completamente diferente da anterior. E aí, o trabalho que teve para a criança sair, um novo corpo, porque daí agora a barriga era grande, mas aí agora tem barriga grande, mas não tem criança, mas daí a barriga tem que voltar. E aí, para a sociedade eu tenho que continuar sendo bonita, tem que ser magra, perfeita, aí tem que ser feliz, tem que dar conta do trabalho. E quando você vai voltar a trabalhar? E quando você vai fazer tal coisa? E assim, eu acho que devem ser muitas responsabilidades pesadas, né? Muitas. Que assim, além de todo esse cenário com os hormônios do jeito que você contou, a flor da pele, né? Como controlar e administrar tudo isso, né? É muito difícil. Por isso que essa nova realidade deve trazer esse sentimento de culpa, de insatisfação, porque a gente não deveria também projetar tanta mulher heroína nas pessoas, né? Então, assim, acho que esse bate-papo, contando a verdade, a sua experiência, pode agregar bastante a outras pessoas a entenderem, muitas vezes, que estão nessa situação de tristeza, de culpa, que tá tudo bem, é por aí mesmo. É isso mesmo. Por conta de tudo que anda acontecendo, de certa forma. Não, tanto né? é verdade que você está dizendo que você se vê, eu falo, existe um lado de solidão na maternidade, né? Porque, como você disse, a sociedade está esperando uma coisa de você, a família também, né? Porque eu falo, tá todo mundo muito feliz que o nenê chegou. E é difícil alguém que chega e pergunta como você está. Ai, como é que tá a nenê, né? Tá passando bem, tá com cólica, tá com isso. E a mãe fica atrás daquilo, né? Resolvendo todos os problemas do bebê e ninguém pergunta da mãe. E aí eu entrei em contato, algumas amigas entraram em contato comigo que já são mães, já passaram por esse processo, e elas começaram a perguntar como é que eu estava. E eu sou super sincera, né? Sim. Falei, eu não tô bem não. Não tô ótima não. Tá rolando alguma coisa aqui, eu não tô bem. E aí elas começaram a compartilhar comigo o que elas passaram, né? E quando você compartilha a experiência, você entende... gostosinho, Nossa, né? aquilo me acalentou, que eu falei assim... Não, é normal, né? Eu não tô fora do padrão, porque eu tô achando já que eu era louca. Falei, não, eu resolvi ter filho, mas não tô dando conta desse negócio aqui, né? É puxado. Né? Porque você tá trabalhando... Gente, filho é um trabalho de 24 horas. Você não vai ter tempo de chegar em casa, tomar um banho e relaxar. Você tá 24 horas pra criança. E eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa... Não tá funcionando alguma coisa aqui. E aí... essas mães começaram a compartilhar essas coisas comigo e falar, não, olha, comigo foi assim, né? As dificuldades que elas tiveram, às vezes é um pouco diferente da gente, mas todas têm. A mesma. Todas têm dificuldade, todas têm né? momentos de tristeza, todas se sentem sobrecarregadas. Todas amam muito seus filhos, mas têm dificuldade. Então é perfeitamente natural. E aí o que aconteceu até que eu comentei com ela antes da gente começar o nosso bate-papo aqui, é que uma outra mãe teve um bebê, tem uma diferença de um mês com a Luísa, e ela mandou pra mim a fotinho da bebê dela, ela tava na maternidade, e aí eu mandei pra ela, parabéns, que linda que ela é, tal, não sei o que, e perguntei como ela estava. E aí eu percebi que ela me respondeu, eu tô bem, né? Eu falei, não, é mentira, você não tá bem, eu sei disso. Ó, empatia, ó. Aí eu falei, não tá bem não, porque essa pessoa mandou um áudio, não, eu tô bem, não sei o que, não tá ótimo não, querido. Aí eu peguei e mandei um áudio pra ela já contando, porque a Luísa já tinha um mês, tudo que tinha acontecido nesse um mês, em relação à amamentação, em relação aos meus sentimentos, em relação à Luísa, o que ela fazia, o que ela não fazia, porque até o que é normal a gente não sabe. Você não sabe o que é normal de um bebê fazer, né? Às vezes ele faz, você fala, tá morrendo. Engasgou. Pronto, vai afogar. Então você fica desesperada com tudo porque você não sabe os detalhes, É tudo né? novo, É tudo né? muito novo. Nossa. E aí ela ouviu o meu áudio, eu mandei 5 minutos de áudio pra ela, né? Eu falei, se ela não gostar, eu tentei, né? Ela me mandou um áudio depois de uns dias, que ela me ignorou, né? Absorveu, né? Acho que ela absorveu a informação e ela mandou um áudio pra mim dizendo, me agradecendo, que esse áudio
tinha ajudado muito ela. Ela escutou 5 vezes o áudio, porque ela achava que ela estava entrando em depressão, ela achou que ela ia entrar em depressão e o áudio ajudou ela a se sentir melhor. E agora a gente compartilha as coisas, ela me pergunta, né, me conta da nenê dela, eu conto para ela também da minha. E assim, a gente está passando juntas por um processo parecido, né, igual na verdade, né, com a diferença de 1 mês. Então isso ajudou ela. E então a gente precisa, enquanto mulheres, nos juntar, sabe? Compartilhar as experiências. Eu acho que esse que é o tal do empoderamento, sabe? A gente compartilhar uma com as outras as dificuldades que a gente passa, com a maternidade, com a amamentação, com o parto, durante a gestação. Eu mesma tive uma gestação, você me viu na gestação, né? Sim. Porque a gente é muito na gestação. E eu tive uma gestação tranquila, eu não tive vômitos, né? Ânsia, azia, essas coisas eu não tive nada. Tanto que, gente, esse negócio que o cabelo da criança vai nascer cabeluda porque a mulher tem azia é mentira. Porque a Luísa é super cabeluda, eu não tive uma azia durante a gestação inteira. Ela é bem cabeluda. Ela é bem cabeluda. Então eu não sofri com nada disso. Eu sofri, que eu falo assim, emocionalmente, que eu fiquei muito mais sensível. Então eu falo, toda aquela força da mulher, durante a gestação os hormônios vão meio que quebrando a gente, sabe? A gente meio que não tem tanto estômago para lidar com tanta coisa quanto a gente tem quando não tá grávida. E aí durante os primeiros meses da maternidade é assim também. Então a gente tem que compartilhar essas experiências para que a gente não se sinta um ET às vezes. É verdade. Porque no primeiro mês eu me senti um ET, eu falava, meu Deus do céu, minha bebê acabou de nascer, eu quis muito, porque foi uma gestação, no meu caso, foi uma gestação planejada, eu queria muito engravidar, eu desejei muito a Luísa, eu amo muito a minha filha, mas naquele momento eu não estava feliz. E eu me sentia culpada, por quê? Por que eu não tô feliz se minha filha tá aqui no meu colo? Se era, afinal, tudo o que eu queria. Tudo que eu queria, exatamente. Então essa pergunta acho que gera uma culpa muito grande, quando na verdade é perfeitamente normal a gente se sentir assim. Porque é uma mudança radical. E hoje em dia nós somos mulheres que trabalham, que saem pra rua, fono, né? Super comunicativa. Faz a coisa acontecer, né? De repente você fica o dia inteiro falando com uma criança que não responde o que você fala. Oi, né? Não fala nada, só chora porque quer mamar, né? E então você aprende com o dia a dia. Uma amiga minha fala, a maternidade é do pior pro melhor, porque você vai se acostumando, vai entendendo a criança e os processos vão mudando. É claro que cada fase tem a sua dificuldade, né? Mas você vai entendendo esse processo materno, você se transforma em mãe. Então, aquela história, tipo, nasce o bebê, nasce uma mãe, é praticamente isso, né? Só que a gente nasce e não entende o que tem que fazer. Aí você vai aprendendo. Se você fosse dar conselhos, o que você esperaria, né, para esse momento atual? Ou que, quando você encontrar agora uma mãe, logo, principalmente nesse início aí, que é tão turbulento, você faria? Você falou, vou dar assistência psicológica para a mãe no sentido de tipo, também te abraço, né? Quais outras coisas assim, só de uma maneira pontual, você falaria, olha, faz isso que vai ajudar a gente? Olha, eu acho que você precisa, primeira coisa, compartilhar com alguém aquilo que você está sentindo. Isso aí, que é o que você disse agora, é a primeira coisa. Então, se você não estiver legal, principalmente por conta da depressão pós-parto, porque a depressão é uma situação que muitas vezes você nunca viveu, e a hora que você está, você não entende que você está, né? Então, se você vê que está ficando triste, além que é normal ficar triste, tá? Mas se você vê que está ficando triste além do que é relativamente normal, você precisa procurar ajuda, né? Porque senão o seu bebê vai começar a ter problemas, porque você não vai conseguir atender o bebê como você precisa. Acho que não se desesperar, né? Porque a gente entra no desespero, né? Não consegue atender o choro e tal, não sei o quê. Então, assim, e se desesperar, não se culpar, né? Porque também vai acontecer. Eu já me peguei sentado no chão, sacudindo o carrinho e chorando. Por que não dorme? Por que não dorme? Já aconteceu comigo, tá? Vai acontecer mais vezes. Eu acho que durante a gestação, pesquisar um pouco mais sobre o que acontece com os bebês, sabe? Então, por exemplo, eu não sabia, por exemplo, que eles ficam, às vezes, não querendo dormir e brigam com o sono, porque eles aprendem novas habilidades e querem ficar treinando. Né? Então, quando eles nascem, a visão não é 100%, eles vão ter a visão legal a partir dos 3 meses, mais ou menos. Então, se de repente o bebê viu alguma coisa e está processando aquilo, eles podem dar mais trabalho. Sair de casa e sair da rotina, eles vão dar mais trabalho.
Então a Luísa tem um horário ali que ela dorme. Se a gente tá pra rua e ela recebe outros estímulos diferentes, ela dorme 1 hora, 2 horas mais tarde do que ela geralmente dorme. Uhum. O que mais? Bom, de maneira geral, acho que se fosse pra dar um conselho pra todo mundo, gente, se põe no lugar, né? Tipo, Não é? eu acho que quando você vê uma gestante, quando você vê uma mãe, né, de meses assim, você precisa ter um pouco mais de cuidado com o que você vai falar. É. Porque eu tenho amigas que estão grávidas e escutam tipo assim, amamentar, você não vai conseguir amamentar. A pessoa já sabe, já vai ser difícil. E você fala pra pessoa que ela não vai conseguir, né? Não, ó, vai dar tudo certo, né? E é lá naquele momento de tristeza você já vai lembrar, nossa, eu não tô conseguindo, ou será? A pessoa tava certa, porque eu não vou conseguir mesmo. Então você coloca na sua cabeça que você não vai conseguir uma coisa que na verdade pode ser que aconteça e dê tudo certo. Sim. E não existe regra. O que aconteceu comigo é diferente com ela, é diferente com a outra, né? É diferente com você. Então a amamentação é de um jeito pra mim, é de um jeito pra outra. Os bebês são diferentes, né? Então um dia meu marido virou pra mim e falou assim, para. Eu falei, oi? Eu falei assim, para. Ela não é um aplicativo. O que tá escrito no Google, o que tá nos cursos que você fez, não é. Ela é uma pessoa. Ela tem a individualidade dela. E é verdade, né? Ela é a Luísa e ela tem as características, o jeitinho dela e as coisas que ela vai fazer que são particulares dela. Então não tem uma regra, nem pro bebê e nem pra gente como mãe. Acho que a regra é, não se culpe, faça o que for possível, dentro do possível, né? A gente vai, como é que uma amiga disse pra mim, a gente vai cuspir pra cima e vai cair na cara várias vezes, né? Porque a gente acha que é fácil ser mãe até a gente ser mãe. Então a gente vai fazer coisas erradas, vai errar, é normal. E ainda assim, a troca entre mãe e filha é uma coisa que impagável, né? Então você vai sofrer e você vai falar assim, a hora que você ganhar um sorriso, você vai falar assim, tá bom. A mãe perdoa tudo que aconteceu. Porque no fim das contas, realmente é um amor que transcende. Assim. Ai, amiga, parabéns, viu? Você passou por tudo isso. Eu vou passar por mais, vai ficar tudo bem. Mas você é ótima. Tô ótima. Tô ótima. Tô ótima. Então a gente vai ficando por aqui, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, aproveita, curtir, compartilhar, se inscreva, porque toda quarta tem mais. Tchau! Tchau, tchau.